E aí, galera, fala, beleza? Bom, a gente está aqui hoje no canal Portugal-C. Vocês se lembram que a gente fez aqui, ó, estrutura de decisão. A gente já fez um vídeo sobre estrutura de decisão, só que a gente não aplicou isso em Portugal, né? Então, recomendo que vocês, ao assistirem esse vídeo, vejam antes ou depois, né? Mas vejam também esse vídeo sobre estrutura de decisão. Está mostrando o fluxograma, a estrutura de decisão no fluxograma, ok? E eu acho que tem um exemplo também em C++ nele, mas a gente vai falar de Portugal primeiro, depois a gente vai falar de linguagem em C, ok? Bom, então para quem já viu, né, se lembra que a estrutura de decisão, ela decide entre dois caminhos. Você pode tomar dois caminhos diferentes dependendo da decisão, dependendo do que acontecer na decisão. Então, ela existe para isso, para dividir o fluxo, e também que você precisa ter dentro da estrutura de decisão uma expressão lógica, né? E o que é uma expressão lógica? É uma expressão que tem como resultado apenas sim ou não. Então, você lê dentro da estrutura de decisão a condição como uma pergunta, né? Por exemplo, x é igual a 3? É uma pergunta. E se for igual a 3, é sim, vai por um caminho. Se não for igual a 3, é não, vai por outro caminho. Bom, e aí, a gente aqui no GitHub do Portugal-C, a gente tem aqui, a gente já viu esse arquivo, né, no manual da linguagem, e aí também está falando aqui, se vocês quiserem, sobre os operadores e tal, e sobre a estrutura de decisão, né? Então aqui está falando assim, essa estrutura de decisão possibilita a escolha entre blocos de comandos diferentes, caso a expressão seja verdadeira ou falsa, né, que eu acabei de falar. Em ambos os casos, comandos devem ser inseridos entre aspas, devem ser inseridos entre as palavras reservadas início e fim. Então, você tem uma sequência de comando que você delimita, né? Lembrando que não há, a gente vai ver que não há ponto e vírgula após a condição, né? Só nos comandos que estão dentro, né? Mas assim, logo após a condição não tem, né? Porque o comando não acabou ali, né? Ele vai ser executado um bloco de comandos ou outro dependendo dessa condição. Então não pode ter ponto e vírgula, né? E a condição, ela é uma expressão lógica. E para se usar uma expressão lógica, você usa esses operadores que estão aqui, que são o operador de menor, quando você pergunta x é menor que 2, por exemplo. Maior, x é maior que 5, né? Maior ou igual, aqui é menor ou igual, né? Maior ou igual é quando 5 vale e mais que 5 também, né? Igual a gente vai usar esses dois iguais aqui, ó, igual, tá? Não pode esquecer, ok? Igual. E diferente. Diferente é exclamação igual, porque o exclamação equivale à negação. Então, não igual é o que? Diferente, tá? Nesta ordem, tá? Exclamação igual, ok? E aqui está um exemplo da estrutura em Portugal, tá? Aqui tem o i e o ou, a gente fala do i e o ou depois. Então, a estrutura em Portugal é essa: se a condição, início e fim, entre o início e fim uma lista de instruções, se não, uma lista de instruções também. Aqui tem um exemplo, depois a gente fala do exemplo. Porque eu separei para vocês aqui o Scratch, né, dentro do site do MIT, ó, scratch.mit.edu, é uma plataforma que permite que você desenvolva utilizando apenas blocos, sem precisar digitar código, né? E aqui também eu posso exemplificar a estrutura se, ó, se a condição aqui dentro, veja que a condição ela tem um formato que só cabe aqui, ó, lá. Então, vamos ver aqui, ó, esse aqui é redondinho, não é? Ó, esses losangos aqui que cabem. Tá vendo? Os operadores, ó, menor, igual, maior, né? Só que em Portugal igual é com dois iguais, né? Igual. Então, a gente tem a condição, e se essa condição for verdadeira, ele vai executar isso aqui. A gente pode usar a condição só se ela for verdadeira, sem o se não, né? Então, a gente indica só, se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, não tem nada diferente, continua o fluxo. E a gente pode usar o bloco assim, ó, com a condição e o se não. Esse se não é executado quando essa condição aqui é falsa. Ok? Então, deixa eu anexar aqui, ó. Então, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai executar. Então, tá vendo que x é 0? Quando eu executar, ele vai falar, se for menor que 5, ele vai adicionar 1. Então, 0 é menor que 5? Ele adiciona 1, vira 1. Depois vira 2, né? Então, vamos ver lá o resultado. Aqui está o 0, ó. Vamos lá. 1. Clicar de novo. 2. Clicar de novo. Toda vez que ele testa, é menor que 5? Então, ele acrescenta 1.
4, 5. 5 é menor que 5? Não. Então, quando eu clicar, ó, ele não vai fazer nada. Então, por quê? Porque não tem senão, né? Agora, deixa eu tirar aqui e vou acrescentar essa estrutura com o senão. A gente vê o que vai acontecer. Olha lá, ó. Vamos lá. Começa do 0, né? É menor que 5? É, então adiciona 1. É menor que 5? É, então adiciona 1. É menor que 5? É, então adiciona 1. É menor que 5? É, adiciona 1. 4 é menor que 5? É, adiciona 1. 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5, né? Se fosse menor é igual, né? Mas 5 é igual a 5. Então, o que ele faz? Ele vai para o senão. Muda x para 0. Olha lá, mudou o x para 0. Então, é assim que a gente utiliza a estrutura de decisão, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Ainda sair. Isso foi só para exemplificar, para vocês verem o encaixe, né? Então, essa é a estrutura, ó, que a gente pode usar se, condição, e aqui os comandos, a sequência de comandos, quantos eu quiser, porque eu sei que acabou o se quando ele encontra o fim aqui, ó, entre o início e o fim. Eu tenho todos os comandos que são utilizados dentro desse se, caso essa condição seja verdadeira. Ou eu posso usar com o se não, né? Se, uma série de comandos entre o início e o fim, se não, uma série de comandos entre o início e o fim. Eu gosto de identar assim, tá? Lembrando que toda vez que a gente acha início, a gente identa entre o início e o fim. Então, por isso que eu identei novamente aqui. Ok? Aqui a mesma coisa, ó, identei e eu gosto de identar assim, eu boto o se não logo na frente do se, do fim, do se, e faço o início bem embaixo do se não, que eu vejo aqui que esse se não faz parte desse se. Então fica evidente para mim. Então eu gosto de fazer essa indentação. Vou aproveitar, a gente podia fazer aquele programa que a gente fez lá, igualzinho aqui, né? Algoritmo, sei lá, inc, que ele vai incrementar, né? Início, fim. E aqui entre o início e o fim eu faço o quê? Eu idento. Inteiro x. X recebe... eu tenho que... não vai dar certo que eu vou ter que executar várias vezes. Então, não funcionou aqui. Vamos fazer outro exemplo. Vamos dizer assim. Escreva... digite um número, né? Aí o cara leia x. Então o cara vai digitar um número. Se, então eu posso usar maior, menor, maior igual, igual ou diferente, né? Posso até usar uma expressão, mas a resposta tem que ser uma pergunta, né? Por exemplo, x mais 1 é igual a 3. Poderia fazer isso, mas a pergunta vai me permitir responder sim ou não. X mais 1 é igual a 3? Sim ou não, né? Então, vou colocar assim, por exemplo, se x for menor que 5, aí eu boto aqui início e fim. Eu sempre coloco início e fim, né? De cara, para mim nunca esquecer do fim. Aqui achei o início, vou identar novamente, né? Então, eu vou colocar assim, escreva menor. Ou então vou escrever menor que 5. Beleza. Aí, vou colocar se não. Se não pode ser com tio ou sem tio, tá? Fim. Aqui eu vou identar porque eu achei o início, ó. Escreva maior ou igual a 5. Beleza. E aqui eu vou colocar só uma nova linha. Aqui não está identado porque eu estou identando esse fim e esse início aqui de cima, ó. Ele não pertence a esse início e fim, nem a esse início e fim. Então eu estou identando junto com os outros aqui. Nova linha, eu vou colocar 1. Então aqui, ó, é um programa simples, né? Eu estou abrindo aqui, sai fora. Um programa simples. O que ele está fazendo? Ele está pedindo o usuário para digitar um número e vai dizer se é maior que 5 ou menor que 5, né? Então, se ele for menor, ele diz que é menor, se não, ele fala que é maior ou igual. Deixa eu botar em maiúsculo aqui. E aí, como é que a gente vai fazer para compilar? Vou fechar, vou aqui na pasta Portugal, onde está o algoritmo.org, vou clicar com o botão direito e vou mandar abrir em terminal, e aqui eu digito ./compila. 3.
menor que 5. 7, maior ou igual a 5. 5, maior ou igual a 5. Porque 5 é igual a 5, né? 0, menor que 5. Ok? Então aqui a gente exemplificou bem o uso do se, né? Já se com o se não também. Caso você não precise do se não, você pode omitir. Então você pode tirar esse se não aqui. Ó. Vamos supor que no exercício que você está fazendo, você só quer testar, só se a condição for verdadeira, que você quer realizar uma ação. Não tem se não. Então você pode fazer isso, colocar o se sozinho e já vai funcionar. A gente salva, né? E aí compila. 3, menor que 5. 9, não aparece nada, porque eu tirei o se não. Ok? Então essa foi uma forma de exemplificar aqui o uso do se, né? Da estrutura condicional. Ok? Eu tinha proposto um exercício no último vídeo que era para você dizer se o número era par ou ímpar, né? Ok, podemos tentar fazer esse exercício agora, já que a gente tem a estrutura de decisão. Beleza? Então, até a próxima. Se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Curta aí o vídeo se vocês gostaram. Falou? E podem dar sugestões, podem fazer comentários, sugestões de novos vídeos, algum algoritmo, porque daqui para frente a gente vai começar a resolver alguns problemas, né? Então, por exemplo, caso vocês tenham sugestão, passa um algoritmo para resolver tal problema. É claro que a gente não viu todas as estruturas ainda, então só alguns algoritmos que podem ser resolvidos apenas com estrutura de decisão, né? E a programação normal, a programação estruturada, ok? Então até a próxima, curtam e se inscrevam no canal. Um abraço.